Bem, estamos aqui hoje na Aguissal, Associação Gnóstica Samael A1BO, para darmos prosseguimento ao nosso curso de Gnose, com o tema de número 23, as representações da mente. É mais uma conferência do cunho psicológico, é uma conferência do primeiro fator de revolução da consciência. As representações, para falarmos delas, primeiro vamos relembrar sobre as impressões. Então nós temos que a nossa vida é formada pelo conjunto das impressões que nós recebemos do mundo exterior, trazendo para o nosso mundo interior, desde o início da nossa vida até o presente momento. Então cada representação que nós temos é fruto da incidência de uma impressão ou de várias impressões que foram incidindo e ficaram lá dentro da gente, no nosso mundo interior. Então, lá no nosso interior, como o computador seria o HD, tudo que vai entrando vai ficando impresso e vai enchendo o nosso computador. Chega uma hora que ele fica pesado, né? É preciso dar uma formatada, no caso o computador se formata. E a gente, como será que seria feito isso, né? Muito bem. Então, essas impressões, já tem um ditado popular que diz que a primeira impressão é a que fica. Mas a gente não vai ficar só a primeira impressão, vão ficando todas, a primeira, a segunda, as que vão entrando. Vão ficando na forma de representação, de forma que se nós formos fazer uma retrospectiva da nossa existência, a gente vai observar que nós temos registro de muitas coisas, paisagens, locais, pessoas, natureza, vida, um monte de coisa, está tudo registrado dentro do nosso sistema, dentro da nossa memória, que seria como um HD de um computador. Muito bem. Então, as impressões vão entrando dentro da gente de maneira natural, de maneira automática. É preciso que a gente esteja se auto-observando para estar fazendo a filtragem dessas impressões, deixando passar somente aquilo que seja positivo, que seja necessário para nosso aparato físico e também para o nosso aparelho psicológico. Como nós não temos essa capacidade ainda, né, de estar se auto-observando o tempo todo, a gente vai encampando muitas impressões negativas que vão formar também representações negativas. Por exemplo, do ponto de vista das impressões, elas se dividem em psicológica e físicas. Uma impressão física que entra dentro da gente é a alimentação. Seja sólida, seja líquida, a alimentação entra e vai ser transformada pelo nosso estômago. Então, o estômago, vamos colocar aqui, então o aparelho que hoje se chama mais digestivo, e sim aparelho digestório, ele vai fazer a filtragem disso. Então a alimentação entra, vai entrando, né? Vai sendo filtrada e passa. Vai passar somente aquilo que vai ser útil, né, para o funcionamento do nosso organismo, que vão cair na corrente sanguínea as essências, os nutrientes, e daí são levados para as nossas células. E aí é feita então essa transformação das impressões para ficar lá uma representação dessa alimentação, algo útil para o funcionamento de nosso corpo. Isso do ponto de vista físico. E do ponto de vista psicológico, como é que a gente faria? A natureza não nos colocou esse filtro. Então, nós temos que criar esse filtro. O mestre Samael chama esse filtro de filtro da compreensão. Então, todas as impressões que vão entrar para o nosso mundo, e elas entram através dos nossos sentidos,
de comunicação com o mundo exterior, elas têm que passar pelo filtro da nossa compreensão. Então, como é que funciona esse filtro da compreensão? É preciso que a gente esteja se auto-observando de instante em instante, fazendo uma coisa por vez, para estar tendo a noção, o registro daquilo que está entrando de instante em instante, e estar consciente dessas impressões que vão entrando. Então a impressão psicológica, ela vem, né? E aí ela precisa ser transformada por esse filtro da nossa compreensão. Como nós temos os eus, e eles nos carregam, robustecem de impressões negativas, a gente, qualquer impressão que chega, nos causa um estado negativo, nos causa um estado de desconforto, em virtude da nossa mente. Ela começa a trabalhar negativamente, né? A mente não quer saber de compreender, a mente não compreende, né? Para que haja compreensão, é preciso que a mente esteja no estado de recepção, que ela esteja receptiva. Mas isso não ocorre naturalmente com a nossa mente. Ela está sempre no estado de emissão, ela é sempre emissiva, ela sempre está projetando, ela é projetora. Só ela fica receptível quando a gente está auto-observando ou está meditando. Muito bem. Então, vamos supor que a gente tenha as impressões de um nosso amigo que convivia conosco e de repente ele muda e vai para outro local e alguém de nós vai lá visitá-lo e volta com a informação de que ele já não é mais aquele, que está roubando, que está fazendo isso, aquilo. Então aquelas impressões de nós, ela foi mudada e cria uma representação que vai ficar dentro da gente. E de repente, aquela não é verdade, né? O rapaz está em outro estado que não corresponde àquilo, mas dentro da gente ficou aquela impressão. Foi transformada numa representação negativa. A gente vai ter uma imagem dele como um ladrão, não mais aquele bom menino que convivia conosco, né? Então é assim que acontece. Então, as representações são criadas dessa forma: representação ou efígie. O que é uma representação ou uma efígie, né? É uma foto mental que a gente tem. E isso é grave para o nosso trabalho psicológico, porque essas representações ou efígie, à noite, quando nós dormirmos, elas criam movimento, elas se movimentam, essas imagens. Então, vão nos trazer sonhos eróticos, né, de perda da nossa energia, sonhos esquisitos. E uma representação que a gente pode ter uma ideia disso é naquela música do Nietzsche, né? Que ele fala da menina veneno. Menina veneno, o mundo é pequeno, demais para nós dois. Prestar atenção na letra dessa música, vocês vão ver que ali é uma representação ou uma efígie, algo que tomou vida à noite, no espaço psicológico, no mundo interno dele. À meia-noite, no meu quarto, né? Ela entra. Então, isto é uma representação e uma efígie. Há muitas representações do ponto de vista sexual, mas Samael conta o caso de uma freira que se namorou de um anjo chamado Jejum, uma representação que ela mesma havia criado, como vocês podem ler no livro Mistério do Áureo Florescer. Então a freira estava lá nos seus afazeres, chegou um rapaz bonito, né, e pediu para ficar. Ali ela falou: não posso, porque não tem ordem. Ela falou: não, deixa que eu sou o anjo de Jejum. Eu vim aqui para agradecer pelos jejuns que você faz. A freira deixou. Só que aquela noite ela se comportou bem, depois o anjo na realidade se tornou um demônio, né? E aí tiveram que chamar exorcismo para exorcizar aquelas coisas todas. O que é? É uma representação que ela mesma criara, da fruto da imaginação dela. Como ela não trabalhou essa representação, se plasmou, né? E se movimentou. Então é assim que nós criamos as nossas representações perigosas para o nosso trabalho, principalmente as apresentações negativas, e o que mais nos incomoda é da gente pensar o que o outro está pensando a respeito da gente mesmo, né? Então, até aqui as minhas palavras e tenham todos uma boa noite.